da paz do Senhor Jesus, amém? Que nervoso, meu Deus. Subir aqui nesse altar onde Deus tem falado tanto aos nossos corações, onde palavras têm sido liberadas, onde chaves têm sido viradas, e nós temos ouvido, este lema sobre crescimento, e Deus tem nos abençoado com isso, queridos, em todas as áreas de nossas vidas. Eu acredito que você está sendo abençoado, porque quando o canal vem diretamente do altar e ele emana diretamente aos nossos corações. Queridos, vamos à palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12. Deus falou muito ao meu coração nessa passagem. Os meus caminhos são mais altos que os teus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo, eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai dou um milagre, pra quem sai dou providência, pra quem sai eu dou saúde, eu trago a existência tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde, eu trago a existência. Eu lembro-me, não vou te enfadar não, mas eu preciso testemunhar isso. Eu cheguei muito desolada na ADEM há um ano atrás. O pastor Sanderson estava com Covid. Pensei que ia perder meu esposo. Uma grande amiga também tinha falecido com complicações de Covid e eu sentei no banco do meio, me lembro bem. Eu falei, meu filho, fica aí, cuidei, deixei comida pronta, preciso ouvir Deus. Porque já tinha algum tempo que eu não estava indo para a igreja, porque eu tinha que cuidar dele, só tinha eu para cuidar. E eu falei, eu preciso ir para um lugar diferente. Eu estava numa igreja, mas Deus falou, vai para ADEM. Vim para cá, eu não era membro daqui ainda. Sentei nesse banco do meio e Deus usou o Ministério de Louvor através da Carol, da Angelina e da Rosane cantando essa canção. Nossa, eu chorava copiosamente com essa canção, porque Deus falou comigo, para quem sai eu dou saúde, para quem sai eu trago a existência. E eu confiei tanto nessa palavra, e depois de algum tempo Deus fez, Deus o curou para a honra e para a glória do nome dele. Deus faz, querido. Não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei como você está nos assistindo nessa transmissão, mas o mesmo Deus que fez há um ano atrás sobre a vida do pastor Sanderson, sobre nós, porque somos um, Deus também pode fazer acerca da tua vida. Se você veio com uma palavra de milagre, se você veio por uma resposta, se você está angustiado, tem gente aqui nessa noite que só não está suando sangue, mas está angustiado até a morte. Mas Deus tem uma palavra de vida para o teu coração. Aleluia. Gênesis capítulo 12 diz, em versão NVT, tá, gente? Vai ficar um pouquinho diferente, mas é palavra do Senhor. E essa Bíblia tem sido minha companheira de devocional. Então vamos caminhar aqui em nome de Jesus. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens,
os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã e seguiu para a terra de Canaã. E você senta dando glória a Deus. Eu pensei sobre a palavra, falei, quinta do crescimento. Então a gente tem que ter uma palavra direcionada sobre crescer. E ouvir que você vai crescer por todos os lados, direita, esquerda, para frente, para trás, é muito bom, é maravilhoso. Quando a gente canta para a direita, para a esquerda. Só que para se crescer, precisa se ter condições para crescer. Você não vai, Deus não é um pai que vai te dar de qualquer forma. E quando eu pensava nesta palavra sobre o quinta do crescimento, me veio o único homem que, através de uma obediência sobrenatural, viveu o bem do Senhor e cresceu. E cresceu tanto que o crescimento dele nos atinge até hoje, que é Abraão. Queridos, e Deus me falou 6 passos que Abraão me ensina sobre crescimento. E eu quero ser muito sucinta naquilo que Deus quer falar ao meu coração e ao teu, em nome de Jesus. O primeiro passo aqui é a gente definir o que é crescimento. Às vezes a mãe sabe o que é salto de crescimento do seu filho. Eu às vezes acompanho algumas pessoas pela internet e a mãe fala, meu Deus, eu estou no 4º salto de crescimento da criança e é toda uma mudança. Para quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Ela era um bebê e isso vai fazendo com que cada mês ela vai mudando, ela vai adaptando, ela vai tendo ritmos e hábitos diferentes. Isso é crescimento. E a definição de crescimento é desenvolvimento, progresso, evolução, acréscimo em importância. A primeira coisa, a gente definiu o que é crescimento. E crescer tem uma condição. Para a gente crescer, a gente precisa de entender que temos regras para crescer. A gente não vai crescer de qualquer forma. E a primeira regra que Deus falou no meu coração nessa noite foi: crescer nos implica ouvir e obedecer. A gente leu Gênesis capítulo 12, versículo 1, dizendo que Deus fala com Abrão para sair da terra e da parentela dele. Ouça isso. Abrão era um homem que ouviu a voz de Deus, o direcionando para um propósito. Não foi a voz do pai, não foi a voz da mãe, não foi uma oportunidade fora do país, não foi um concurso público, não. Deus o falou: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Eu quero que você saia com raiz e tudo daquilo que pode te paralisar para aquilo que eu tenho sobre você. Deus às vezes vai nos fazer crescer e quando Ele nos faz crescer, Ele nos arranca com raízes e com mão forte de um lugar para o outro. Eu não sei se com você é assim, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Deus nos arranca de uma forma e vamos para outro lugar sermos plantados. E esse período de transição, de sair de um lado para o outro, é muito difícil. Adaptação é uma coisa muito difícil. Você está muito adaptado ali, naquele bairro, naquela casa onde você mora. Aí você vai e muda para outro lugar. São outras pessoas, outras vizinhanças, outros lugares. Não é aquele ambiente que você está acostumado. Você tem que se reiniciar, se reinventar. E isso Deus fala com Abrão. Eu quero que você saia do raio do que aquilo que limita a tua visão, Abraão. Eu quero que você saia para que ninguém diga que foi ele que fez, que foi ela que fez. Porque eu, o Senhor, farei sobre você. Deus às vezes vai arrancar a gente de lugares para nos reinventarmos. Nós vamos ser redirecionados. Para quem conhece o Waze aqui, sabe o que é? Recalculando a rota, sabe? Quando a gente está meio perdido de um lado para o outro, o Waze fala recalculando a rota. De repente você está nesse tempo aqui e Deus está falando para você: eu te arranquei com mão forte porque eu sei da onde estou te arrancando e aonde vou te colocar. Porque não te cabe mais estar aí. Porque você vai crescer tanto, tanto,
tanto, tanto, que não tem como se acomodar no mesmo lugar. Sabe aquela plantinha de feijão, quando a gente colocava na época da escola? Era um carocinho pequenininho. A gente não dá nada, né? Colocava no algodão e começava a sair o pequeno broto, vai saindo, saindo, crescendo, crescendo, crescendo. E aí ela sai daquele copinho que a gente coloca e bota no outro vaso. Por quê? Não cabe mais. A gente vai crescer, eu e você, de uma tal forma que vamos precisar sair com raízes e tudo para sermos colocados em outro lugar. E é para isso que você está aqui na DEM. De repente você foi recolocado e você está aqui. E é tempo de se enraizar. Não é tempo de deixar essa raiz aí solta, não. É tempo de se fixar, é tempo de se enraizar. É o quê? É ser útil ao reino. É saber aonde você pode ser colocado, aonde você pode trabalhar. Mas Fabiana, eu não fazia alguma coisa na igreja que eu estava. Ou eu acabei de reconhecer a Jesus e eu estou caminhando. Então, caminha. Devagar, mas constante, porque a própria palavra diz ser de firmes e constantes. Não está falando com pressa aqui. Deus nunca vai trabalhar no meio dessa pressa e de afoitamento. Seja constante, mas cresça, cresça, se enraize, seja útil ao reino do Senhor. Segundo passo que Deus me ensina através de Abraão sobre crescimento é que, consequentemente, quando ele sai da terra e da parentela, Deus faz uma promessa a ele. Você não vai passar só por momentos de luta e prova. Não é para sempre isso. Deus também te condiciona uma promessa. Ele diz: eu vou te abençoar aonde quer que você vá. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Há uma bênção sobre você, igreja do Senhor. Você é abençoado e a bênção do Senhor vai ao encontro de você e da tua casa e da tua parentela. Mas também aqueles que se levantarem em falso juízo contra você, Deus também virá com vingança. Entenda isso, é uma promessa do Senhor Jesus. Para crescer, é o terceiro tópico, é necessário ofertar. A gente acabou de sair de um momento muito importante. Não é o mais importante, porque culto... Eu tenho um problema sério com isso, mas eu vou ter que falar. Eu tenho um problema sério quando as pessoas falam que aquela parte é a mais importante do culto. Não! O culto todo é importante. O culto todo é importante. Desde a primeira oração de joelho até quando a gente sai daqui. É importante. Até quando a gente recebe a bênção apostólica é importante. Palavra é importante. Ofertório é importante. Oportunidades é importante. Testemunho é importante. Oração é importante. Tudo no culto é importante. Eu entendo assim. Porque o culto que prestamos somos nós. A gente também tem que parar com esse negócio de achar que o culto, quem dá é Deus. Quem presta o culto somos nós. A gente não tem que esperar um ou outro para dar glória a Deus, para dar aleluia, para ser usado. Não, o culto quem presta sou eu e você. Porque o Senhor se faz presente em nosso meio. O culto quem presta somos nós. E quando Deus fala aqui que é necessário ofertar, é porque Abraão, assim que ouve essa palavra, essa promessa que Deus faz a ele oferta. Deus não pediu oferta a Abraão, não. Mas ele é tão obediente, tão audível à voz de Deus ao seu coração, que ele foi e solicitamente entregou uma oferta ao Senhor. Fabiana, você está falando de dinheiro? Também, mas não é só isso o importante. Ofertar é ofertar o teu tempo aqui na casa do Senhor, no Quinta do Crescimento, no círculo de oração, nos cultos de domingo, nos cultos... Todos os cultos, porque a DEM não para. Então, todos os cultos você está ofertando. Então, entenda, para crescer é necessário ofertar. E não é ofertar só no monetário, é ofertar com a tua vida, com a tua utilidade no reino do Senhor. Quando você está na portaria, quando você entrega água para alguém, tudo que você faz no reino do Senhor é oferta. É oferta. O quarto passo, para crescer, é necessário se desapegar da mentira.
Às vezes a gente avança um pouco mais essa palavra e Abrão vai para um lugar onde tem muita seca, então ele se desloca e vai para um outro. E ele fala para a esposa: você é muito bonita, vão acabar querendo me matar para poder ficar com você. Faz uma coisa, diz para eles que você é minha prima, que você é minha parente. Deus quer que nos desapeguemos da mentira. Mas, Fabiana, você está falando isso aqui dentro da igreja? Na transmissão ao vivo? Para gente, para cristão, você está falando isso? Tô. Sabe por quê? A gente não está ileso de acontecer, não. A gente está nessa terra, a gente ainda, infelizmente, vai passar por momentos de corrupção. E Deus está falando para nós, para crescer, é necessário se desapegar da mentira e viver uma vida de verdade. E quando eu digo verdade, é se você não gostou de algo, chegar e conversar e falar, botar para fora. Não é pegar e guardar isso para você, você está ocultando. Omissão também é pecado, também é ruim. Deus nos ensina aqui através de Abrão que ele não precisava mentir. O Deus que falou para ele sair garantia ele. Então por que é para dar jeitinho? Por que a gente insiste de dar jeitinho para Deus e Deus não precisa de dar jeitinho nenhum? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe como faz. Deus nos ensina que para crescer nós precisamos nos desapegar da mentira. Quinto tópico, para crescer é necessário se desapegar de pessoas que não nos agregam. E isso aqui fala muito ao meu coração, porque eu estou vivendo um tempo em que Deus está separando-me de pessoas. E eu não sei, de repente você está nessa fase também. Sabe qual é essa fase? Foi quando Abrão foi com Ló e saiu da terra e da parentela. Deus falou com Abrão, não falou com Ló. Não falou para ele levar o sobrinho dele. Era para ele levar a esposa, porque ela sim é a sua cônjuge. Ela e ele são um só. Ló foi um pacote adicional que Deus não tinha falado para levar. O que Deus falou para ele: está na hora de começar a separar, porque o crescimento que eu tenho para você é grande e tem pessoas que não vão entender o tamanho do crescimento sobre você. Você vê a história de Abrão e Ló, que os pastores começam a brigar entre si. Por quê? Eles cresceram tanto, foram tão prósperos, que o terreno, o campo, o lugar era muito pequeno para um rebanho muito grande. Porque eu vou te dizer uma coisa, você ainda insiste em carregar alguém com você. E essa pessoa é abençoada por causa da sua obediência. Sabia disso? Foi isso que aconteceu com Abrão. Ló só foi abençoado porque ele estava ligado com a pessoa que tinha a promessa. Mas Abrão entende, é tempo de separar. Então ele fala com Ló: escolhe, direita ou esquerda? Se você for para um lado, eu vou para o outro e vice-versa. Ele ainda dá o benefício da escolha. Porque quem tem a bênção de Deus sobre ele, independentemente do local, vai ser abençoado. Seja para a esquerda, para a direita, aonde você for, você vai ser abençoado. Então ele fala com Ló. E Ló, olha para aquelas campinas, né? De Sodoma e Gomorra e olha, ó. É verde, hein? Vai dar certo. O plantio vai dar bom aqui. Então eu vou para esse lado de cá. Só que ele olhou o que era verde. Ele olhou só a beleza. E não entendeu que mais à frente, aquela cidade toda seria destruída. Deus nos fala nessa noite que aquela amizade, às vezes, que se separou de você de uma forma tão abrupta que nem você entendeu, como eu, é Deus que está falando. Não é para caminhar com você mais. É tempo de crescimento. E crescer dói. Crescer dói. Sinto lhe informar, é um processo. Dói muito, porque você achou que aquela pessoa caminharia com você em todo o processo. Essa pessoa ouviu todas as promessas que foram liberadas sobre você, e você achou, vai caminhar comigo, vai se alegrar comigo, vai crescer junto comigo, vai acontecer tudo junto comigo.
Só que Deus está falando não, porque você vai crescer, você vai frutificar, você vai prosperar, e essa pessoa não vai entender o tamanho do teu crescimento. Então eu, o Senhor, vou separar, porque o que eu tenho para você é maior. Dói muito, irmãos. Dói muito, porque às vezes a gente achava que ia caminhar junto. Só que Deus falou, é tempo de separar. É tempo de se desapegar. Porque você achou que a promessa sua estava condicionada à promessa daquela pessoa. Porque caminhava com você, vivia com você, estava na sua casa, na mesma igreja, trabalhando no mesmo setor, no mesmo lugar. E aí de repente Deus... É tempo de se desapegar, porque Deus tem coisas maiores. E quando acontece isso, que Ló vai para um lado, Abrão vai para o outro, mais uma promessa Deus libera. No versículo 14, no capítulo 13, Deus fala assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até a sua vista alcançar em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. E se Abrão não se separa de Ló, será que ele ouviria isso? De repente não ouviria isso. Hoje dói. Hoje a separação é doída, é sofrida, mas Deus tem algo liberado para você. Deus tem uma promessa sobre você e sobre a tua casa. Aqui Deus está falando aonde a vista dele poderia alcançar. Eu digo para você nessa noite, se você crê, levanta sua mão e recebe. Vai muito além do que você consegue ver. Vai muito além do que você consegue imaginar. Além, além, além. É o que Deus tem reservado para você. Aleluia. O crescimento virá. E por último, para crescer é ter fé. Mesmo que tudo pareça contrário, Ele fará, porque Ele é Deus. Para crescer é necessário ter fé. E fé é não conseguir enxergar, mas acreditar que vai acontecer. Fé é não andar por aquilo que eu estou conseguindo enxergar com os meus olhos naturais. É olhar com os meus olhos da fé. É quando não tem chão e você coloca o seu pé e Deus começa a colocar o chão. É sobre isso que Deus está falando. Ter fé é isso. Você não está vendo nada, parece um completo buraco negro, sem fim. Mas Deus está falando, começa a colocar teu pé que eu coloco o chão. Para de ter dúvida, porque eu sou Deus, porque eu vou fazer, porque disse que faria. Tenha fé, para de ser incrédulo. Eu falei, eu vou fazer porque sou Deus. Mas tenha fé, dá o primeiro passo, porque o restante eu vou fazer. Deus é assim. Deus nos dá muitas coisas condicionais. Nós exercemos a fé, Ele entra com ação e providência. Queridos, quando eu falo sobre fé, eu só consigo pensar na passagem quando Pedro fala com Jesus: então me deixa aí contigo. Ele fala: vem. É exatamente isso para mim a fé. É exatamente isso. Era um mar que estava ali, na frente de Pedro. Ele estava dentro do barco. Jesus estava em pé, em cima de um mar. Nada, não tinha escada, não tinha nada exatamente ali. Nada que ele poderia colocar e ter concreto. Mas Jesus liberou a palavra: vem, vem. É isso que Deus está nos falando nessa noite. Para de ser incrédulo e vem. Aleluia. Para de ser incrédulo, vem. Vem. Você não está recebendo porque você está incrédulo demais. Começa a vir. Começa a vir. Começa a vir. E quando Pedro sai do barco, ele coloca o primeiro pé. Opa. Dá para andar, hein? Coloca o segundo. Só que um segredo também
Não era só colocar o pé, era manter os olhos fixos em Jesus. A gente olha para a circunstância, a gente olha para o problema, a gente olha, é impossível, é impossível. É impossível Deus entrar com providência. É impossível Deus abrir aquela porta. É impossível Deus, é impossível. A gente vai colocando esse monte de muralha de impossibilidade, enquanto Deus fala, derruba tudo isso e vem. E vem. E vem. Deus quer que nós andemos em fé, porque para crescer é necessário ter fé. Fabiana, não estou vendo. Fabiana, eu oro pelos meus filhos, pelo meu esposo, pelo meu casamento, e parece que nada está acontecendo. Parece que quanto mais eu caminho para frente, parece que tem uma força que me puxa para trás. Deus está falando, tenha fé, tenha fé, tenha fé, continua, não para, caminha. É na tua caminhada em fé que eu vou fazer. É na tua caminhada, Senhor, eu não estou vendo condições, eu não estou vendo como. Deus está falando, tenha fé, acredita, creia. Ah, mas todo mundo está dizendo, você não é todo mundo. Quantas vezes a gente ouviu a nossa mãe falando isso? Você não é todo mundo. Realmente você não é todo mundo. Você é escolhido do Senhor. E Deus está falando nessa noite, para crescer você precisa ter fé. Acredita. Acredita. Porque vai ser do mesmo jeitinho que Ele disse que faria. Vai ser exatamente do jeito que Ele disse que faria. E vou te dizer mais. Ele vai superabundar naquilo que Ele disse que faria. Eu digo para você, Ele fará muito além daquilo que você está não acreditando. Tem gente aqui nessa noite que Deus está falando. Acredita. Porque eu disse que faria. E vai ser do jeito que eu faria. Por que angustiar? Por que não acreditar? Só porque o tempo passou? Abraão também esperou o tempo. Um tempo. Mas aconteceu do jeito que Deus falou que faria. Ele daria um filho. E ele seria o filho da promessa. Abraão ainda quis dar um jeitinho. Junto com Sara. Sara também não entendeu. Porque a promessa veio, mas o tempo foi passando. E aí a fé começa a diminuir. Só que Deus está falando, acredita, porque eu vou fazer do jeito que eu falei que vou fazer. Não precisa dar jeitinho não, Jesus, mas se eu fazer assim, se chegar assim, se eu ligar para alguém assim, vai ser mais rápido, Senhor. Não. Deus está falando, não precisa dar jeitinho nenhum. Porque eu falei, do jeito que eu falei, eu vou fazer. Porque eu não preciso do seu jeitinho, meu filho. Eu não preciso do seu jeitinho, meu filho. Eu vou fazer do jeito que disse que faria. Ai, Deus faz. Porque Isaac veio. Ainda que Sara riu. Porque a promessa, às vezes, quando demora um pouco e a gente começa a perder a fé, a gente ri. Sabe quando Deus levanta o profeta assim, do nada, e começa a falar aquela promessa que ele disse que há muitos anos faria, irmã Marta? Aí a gente olha assim, Senhor, olha meu saldo bancário, olha a condição, olha a casa, olha onde eu moro, olha a minha família, como vai poder acontecer? Mas ele disse, eu vou fazer, porque eu disse que faria. E vai ser nesse lugar. Vai ser em Belfor Roxo, Rua C, número 11, Maringá, Belfor Roxo. Deus vai fazer do jeito que Ele disse que faria. E todos verão que a boa mão do Senhor fez isso. Eu não sei qual é a possibilidade para o teu crescimento. Em que área que você está pedindo crescimento ao Senhor? Se é área ministerial, se é área física, se é área familiar, que você quer que toda a sua família venha, tenha fé, acredite, porque Deus fará. Não desliga de forma alguma, não perca o foco, porque o inimigo da nossa alma quer todo o tempo que nós percamos o foco. Não perca o foco, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer.
Só mantenha seus olhos fixos nele. Eu sei que as impossibilidades nos desestruturam muitas vezes. Mas ele disse que vai fazer. Então confia. Sai como Abraão hoje. Ouviu a voz, obedeceu. E com a obediência veio o crescimento. E esse crescimento de Abrão, que se tornou Abraão, porque Deus, quando chama, troca até o nome. Ele muda a história da tua vida. Ele faz você, vindo da família que você veio, do lugar onde você está, e faz uma grande coisa. Nós estamos vendo isso, irmãos. Nós estamos vendo isso. Deus vai fazer. Continua olhando fixamente para Ele. Continua acreditando e obedecendo. Não desobedece não. Para de querer ser aquele filho mimado e birrento que não está mais acreditando e que está batendo o pé. Eu vou parar, Senhor. Eu vou desistir. Porque acontece com todo mundo e parece que nunca vai acontecer comigo. Deus está falando, shh, calma, aquieta, porque eu vou fazer. Mas é no meu tempo e do meu jeito. E será perfeito. Será perfeito. Para de dizer que você nem acredita mais. Faz igual aquele homem. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Esse homem foi incrível, porque ele não foi hipócrita. Ele falou que estava aqui dentro. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque eu... Já foi. Mas ajuda na minha incredulidade. E Ele te ajuda. Porque Ele tira esse e começa a colocar a credulidade dEle. A bênção dEle. A força dEle. Em nome de Jesus. Que Deus